Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa nossa conversa. Hoje, a gente vai fundo no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22. É aqui que tudo se amarra, sabe? O grande final de uma história imensa, que nos dá aquela visão de esperança, as últimas instruções e, claro, uma promessa que ressoa até hoje. Então, vamos lá, direto ao ponto. O capítulo já começa jogando a gente dentro da cena sem preparo nenhum. E mostrou-me o rio puro da água da vida. É quase como se a gente estivesse lá, do lado do apóstolo João, vendo com os nossos próprios olhos o fim de uma era e o começo de uma realidade totalmente nova. Essa primeira imagem já prepara o terreno para tudo que vem pela frente. E para começar a nossa análise, vamos focar justamente nessa imagem poderosa que abre o capítulo, a visão da nova criação. E olha, isso aqui não é só um cenário bonito, é um simbolismo riquíssimo que faz um resgate, uma espécie de aperfeiçoamento daquele começo de tudo, lá no Jardim do Éden. Ok, vamos entender isso aqui em detalhes. A visão que João tem é de tirar o fôlego. Ele vê um rio da água da vida. E não é um rio qualquer, ele é claro como cristal. E de onde ele vem? Sai direto do trono de Deus e do Cordeiro. O que isso quer dizer? Que a vida de verdade, emana da presença deles. E bem ali, no centro de tudo, está ela, a árvore da vida. Aquela mesma que foi perdida lá em Gênesis, agora está de volta, restaurada. E ela produz 12 frutos diferentes, um por mês, é sustento que não acaba nunca. E a parte mais incrível para mim é que as suas folhas servem para a saúde das nações. Pensa no que isso significa? É a cura completa, a reconciliação final de toda a humanidade. Mas Apocalipse 22 vai muito além só das imagens. O texto continua e começa a descrever como vai ser a vida nessa nova realidade. Então, a gente sai um pouco da paisagem e entra na experiência de quem vai viver ali, focando nessas promessas que definem o que é a eternidade. Agora, o que é fascinante aqui é a profundidade dessa transformação. Olha só, nunca mais haverá maldição. É uma reversão completa da queda lá de Gênesis. E mais, os servos de Deus não vão apenas servi-lo de longe. Eles verão o seu rosto. Uma promessa de intimidade, de comunhão direta, algo que antes era impossível. Não vai ter mais noite. Por quê? Porque o próprio Deus vai ser a luz. É uma existência totalmente nova, redefinida pela presença divina. E tudo isso culmina na promessa de que os salvos reinarão para todo sempre. E bem aqui, o tom da narrativa muda um pouco. A visão do futuro é, de repente, interrompida por uma fala direta de Cristo no presente. Eis que presto venho. Essa frase faz a ponte entre a esperança do que vai acontecer e a nossa responsabilidade agora. A felicidade, a tal bem-aventurança, está ligada à fidelidade no hoje, em guardar as palavras do livro. A visão do futuro se torna um chamado para a gente ficar atento, vigilante. E essa conexão nos leva direto para a próxima parte. Porque junto com essa visão maravilhosa, vem também algumas instruções e avisos bem sérios. O capítulo deixa muito claro que as nossas escolhas aqui e agora têm consequências que duram para sempre. E essa imagem mostra a divisão de forma bem cristalina. De um lado estão os bem-aventurados, aqueles que lavam suas vestes, que são purificados e por isso ganham o direito de entrar. Do outro lado, uma lista de quem fica de fora. Termos como cães e feiticeiros, no contexto da época, se referiam a pessoas que viviam de forma impura e enganosa. O ponto central é este: o acesso à Cidade Santa não é algo automático. A entrada está diretamente ligada a uma vida de retidão, enquanto um padrão de vida errado leva à exclusão. É bem direto. E para deixar a seriedade disso ainda mais clara, o texto traz uma das advertências mais fortes de toda a Bíblia. Tentar mudar a mensagem, seja adicionando ou tirando alguma coisa, tem uma consequência gravíssima: a perda do direito a tudo aquilo que a gente acabou de ver. Perde-se o acesso à árvore da vida e à cidade santa. Ou seja, a integridade da mensagem é algo inegociável. Certo. Mas quem tem autoridade para fazer promessas e avisos tão absolutos? A resposta está nas próprias palavras de Jesus, nas autodeclarações que ele faz, que servem de base para tudo que foi dito. Vamos ver como ele mesmo se define nesses versículos finais. Isso aqui é uma declaração de soberania total. Alfa e Ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. O que Jesus está dizendo é que ele tem controle absoluto sobre toda a história, do comecinho até o fim. Ele não é só uma parte da história, ele é o autor e quem a conclui.
E aqui, ele revela duas coisas importantíssimas sobre sua identidade. Como raiz e geração de Davi, ele é ao mesmo tempo um ancestral e o descendente prometido, o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. E como a resplandecente estrela da manhã, ele é o sinal de que um novo dia está chegando, a esperança que brilha depois da escuridão. E depois da visão, dos avisos, da declaração de autoridade, o livro chega ao seu clímax. E, surpreendentemente, não é com um julgamento, mas com um convite. É o chamado final, aberto, estendido para toda a humanidade. E aí fica a pergunta, né? De onde vem esse chamado? Quem é que está fazendo esse convite final? A resposta é, bem, é linda e surpreendente. Olha só que coisa incrível. O convite vem de 3 fontes, quase como uma cascata de graça. Primeiro vem do Espírito Santo. Segundo, da esposa, que é a igreja. E terceiro, ele é passado adiante por quem ouve. E para quem é o convite? Para quem tem sede e para quem quiser. A única condição é o desejo. E o preço? Nenhum. É de graça. É um chamado universal para beber daquela mesma água da vida que a gente viu no comecinho do capítulo, fluindo do trono de Deus. E com isso, a gente chega na conclusão de tudo. Depois de todas as visões, todas as instruções, o livro se encerra com uma promessa final, que é a base de toda a esperança cristã. Essa é a última declaração de Jesus em toda a Escritura. Não é uma talvez, uma possibilidade. É uma certeza. A palavra certamente carrega todo o peso da autoridade divina que ele acabou de afirmar. É a sua promessa pessoal, firme que encerra toda a revelação. E qual é a resposta que se pode dar a uma promessa como essa? É uma explosão de fé, de anseio. Amém, que significa que assim seja. E um clamor, ora vem, Senhor Jesus. A Bíblia não termina com um ponto final, silencioso. Ela termina com uma exclamação, com uma esperança ativa. É a resposta da humanidade à promessa de Deus, um diálogo que nos deixa olhando para o futuro. Não com medo, mas com uma expectativa que queima no peito. No fim das contas, a pergunta que fica não é se ele vai voltar, mas estaremos prontos quando ele voltar?